Tudo bem? Aplauda forte, Jesus. Dê um glória a Deus bem forte. Amém. Amém. Tome seu assento. Livro de Êxodo 3, 7 e 8. Eu passei o 4, mas é o 3, tá? Pessoal lá de cima. Tem alguém nos visitando nessa noite? Pela primeira vez? Tem? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: por sua causa. Por sua causa. O quê? Por sua causa não tem visitante. A obra de Deus para expandir precisa de coração generoso, de mãos. Tem? Glória a Deus. Cadê? Sejam bem-vindos, amém? Glória a Deus, que bênção. Louvado seja Deus. Hã? Quem fica tímido? Tem mais alguém? 2, 3. Amém. O pessoal ficou. Amém. O restante é por nossa causa. Eu já te vi aqui. Agora, deixa eu te falar. Eu já te vi aqui, seu cabelo está diferente. Viu o que eu percebo? Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ministrar a palavra do Senhor. Eu tenho uma palavra que Deus me confiou. Eu quero compartilhar com a igreja. Pode me dar um retorno aí? Brincadeira. Eu sou da roça, eu nem sei o que é retorno. Livro do Êxodo 3, 7. Tony, muda, por favor. Pelo amor de Deus. Bote uma que eu tive participação. Ou você. Amém. Pelo amor de Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, por causa daqueles que lhes maltratam, ou dos seus exatores. Porque conhecia suas dores, e por isso, ou portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo sair daquela terra, e seguia uma terra boa e espaçosa, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Ferezeu, e do Eveu, e do Jebuseu. Cananeu 1, Eteu 2, Amorreu 3, Ferezeu 4, Eveu 5 e Jebuseu.
Pai, obrigado pela tua palavra. Eu te dou glórias, te dou graça e te peço a manifestação do teu poder. Espírito Santo, esteja à vontade para trazer todo o rema, toda a revelação e tudo aquilo que é necessário para nos alimentar nessa noite, a ponto de saciar nossa fome e sede. Ministre os nossos corações, ministre as nossas vidas. Trabalhe em cada vida que dedicou seu tempo a vir congregar e prestar um culto ao Senhor. Esse é um culto, Senhor, que tem o nome de ser um culto da família. E de forma habitual, ao findar do culto, nós temos experimentado de muitos milagres, de muitos prodígios. E nós só temos motivos para glorificar e exaltar ainda mais o teu santo nome. Mas, Senhor, nós sabemos que o Senhor pode fazer muito mais. E o Senhor está em busca de coração, desejosos de fazerem a diferença e serem instrumentos do Senhor nesses dias. Aqui estão corações carentes, sedentos. Aqui estão famílias, aqui tem pessoas em busca de uma resposta, de uma solução. Que o Senhor venha intervir e resolucionar, dirimir, sarar, salvar e glorificar-te, Senhor, a Ti, porque a Ti seja dada toda a honra e toda a glória, para todos sempre. Que eu diminua, que o Senhor cresça, e que eu sume, que o Senhor apareça. E no final de tudo, faz uma manifestação sobrenatural. Em o nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir? Glória a Deus. O tema da mensagem é lugar árido e clima hostil. Lugar árido e clima, repita comigo, lugar árido. Não durma, eu vou pedir a ajuda dos meus irmãos que estão um do lado do outro. Se você vê alguém cochilando, de forma humilde, gentil, você pega seus 2 dedos, chega do lado e dá um pequeno beliscão. E diga, eu só estou cumprindo ordem. Amém? Eu sou uma pessoa, como pregador da palavra, eu me considero muito martirizado pelo Senhor. Pelo fato de, se eu ficar o dia todo estudando a Bíblia, eu não recebo nada. E aí eu me distraio com facilidade, porque eu estou vendo uma coisa, daqui a pouco vem outra. Aí chega um determinado momento, eu falo para Deus, Senhor, e a palavra é daqui a pouco, e como é que vai ser? E aí eu já acostumei, mas no início eu ficava muito mais preocupado. A santidade determina muita coisa, por isso se preocupem com jejum e santidade. Que por falar em jejum e santidade, nós estamos iniciando a partir de amanhã às 18 horas, o nosso jejum mais importante, ministerialmente falando, que é o Yom Kippur, amém? É o período, glória a Deus, é o período da preparação para o dia da expiação, da culpa, do erro, do perdão. Esse é um dia que só é válido lá para o povo judeu.
e para aqueles que se fizeram filhos. E como se trata de um memorial eterno, quer dizer que eternamente vamos cumprir até o Senhor voltar. Estudando um pouco, tive a experiência de ver que o nosso país está muito avançado no quesito de respeito a esse jejum de forma específica. No ano de 2001, quando? 2001, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, através de uma vereadora que não me recordo o seu nome, mas está lá naquele manual que todos podem ver, chamado Google. Ela, de forma sábia, conseguiu lograr êxito na aprovação de uma lei que diz que é um dia sagrado, o dia de Yom Kippur. No Rio de Janeiro, é lei, inclusive. No ano de 2021, logrou-se êxito na Câmara de Deputados de São Paulo. Eu vou esperar vocês terminarem. Logrou-se êxito na Câmara Municipal de São Paulo. Ficou estabelecido que desde 2021, o período de Yom Kippur, seguindo o calendário judaico, também é um dia santo e um dia que deve ser honrado e respeitado aqui no Brasil, a partir do estado de São Paulo. No ano de 2022, o deputado federal, por nome de Kim, sobrenome que é muito estranho, ele conseguiu aprovar também em Brasília o Yom Kippur. Então é uma data nacional. Eu estou trazendo essas informações porque o nosso povo ele estuda pouco. E como sempre gosta de alguém que estudou um pouco mais trazer, eu estou trazendo as informações. Aqui no Brasil tem personalidades, pessoas de influência, de renome também, que tiveram suas vidas totalmente impactadas em respeitarem e cumprirem o voto de Yom Kippur. Um deles, Silvio Santos. O outro, Luciano Huck. Aí tem Enes, Eliana. Tem de personalidades um monte. De pessoas normais como nós um monte. E o que é o Yom Kippur? Para mim foi o que mudou a minha vida. Foi o que me deu convicção e certeza que todo o sacrifício que eu faço diante de Deus e perante Deus, Ele recebe, responde e muda a minha sorte. Mudou a sorte da minha casa, da minha família. Esse eu acho que é o 8º ano, né? Esse é o meu 8º ano, junto com a minha casa, cumprindo o propósito de Yom Kippur. E todo ano eu fico muito feliz, muito entusiasmado e muito refletivo também. Porque cada ano você tem experiências. Não é um rito judaico, tá? É um rito de memorial eterno que o próprio Deus estabeleceu. E para os que vão participar, a Bíblia relata o apóstolo Paulo cumprindo o Yom Kippur. A Bíblia relata Jesus cumprindo Yom Kippur. Então tem muita coisa, mas a palavra hoje é outra. Amanhã às 18 horas, o grupo está aberto. Amanhã às 18 horas, quando nós estivermos de joelho no monte para abrirmos essa etapa, eu fecho o grupo, não entra mais ninguém. E diferente do que nós fizemos no ano passado, a chamada colher de chá, esse ano não vai existir. Para quem realmente decidir viver tudo que Deus tem preparado para essa nova estação para nós. Eu preciso de 12 pessoas que tenham tido experiências tremendas no Yom Kippur. Procurem Jéssica no final. Tudo bem? E Jéssica me pergunte o que é no final. Ok? É importante? Muitíssimo importante. E glória a Deus. Moisés,
ele está... Eu comecei a falar algo no início, eu não gosto de lançar uma palavra e não continuar. E graças a Deus, é o meu amigo Espírito Santo, o Senhor me concedeu uma mentalidade boa e uma memória criativa também. E eu tenho que fazer honra e dar honra a Ele, que só Ele faz isso. E eu falei que a obra de Deus se faz com corações generosos, com mãos dispostas e com corpo que vão lá no campo de batalha fazer o que tem que ser feito. Por isso você é um missionário, você é um agente do Senhor. De qualquer forma, claro que não. Por isso, deve debruçar-lhe você na Bíblia, na palavra de Deus, e gerar em Deus aquilo que é necessário ser gerado para a sua vida. Nesses dias, como você pode gerar relevância, significância e influenciar as pessoas do lugar que você trabalha, do lugar que você vive, na sua vizinhança, através do exemplo de homem ou de mulher de Deus que você tem sido nesses dias. Se preocupe com isso, em nome de Jesus. Moisés, ele está ali em um monte por nome de Monte Horebe. Qual é o nome do monte? O Monte Horebe é o mesmo Monte Sinai, que é um monte totalmente sagrado para 3 tipos de religião: o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Então ali é um monte sagrado. Esse monte, anualmente, existem centenas e centenas de milhares, e por que não dizer anualmente milhões de pessoas sobem naquele monte Sinai, ou no monte Horebe, conforme está escrito na Bíblia. Nesse monte, ou nesse advento que nós acabamos de ler, aconteceu algo muito importante. Sem planejar, Moisés ele está agora experimentando de trabalho braçal. Sem planejar, Moisés agora está cuidando de umas ovelhinhas, de um rebanho do seu sogro. Qual é o nome do sogro de Moisés, gente? Jetro. Jetro é o sogro de Moisés. Jetro é um sacerdote. É um sacerdote ali de Midian. E quando ele sai com o rebanho, ele vai naquele lugar que é tido como o monte de Deus. O monte de Deus. Ele está lá, naquele lugar, e ele está dando de comer para as ovelhas. Não é ele mesmo dando, ele conduziu as ovelhas ao lugar de pastagem. E como um bom pastor, ele ficou ali vendo o andamento, já que era um lugar alto, e a ovelha gosta de lugar perigoso. A ovelha gosta, parece, de testar as habilidades e as suas capacidades. Não é, ovelhas? Ovelha, ela não tem o seu sensor de percepção de perigo muito aguçado. Ovelha, ela tem algumas particularidades que tem que ser tratado com muita atenção. Por exemplo, ovelha sozinha é um objeto muito frágil e, consequentemente, é um alvo fácil de acesso ao inimigo achar e causar dano. A ovelha, ela tem limitações visuais. A ovelha, ela tem limitações visuais, ela tem limitações estruturais, que tem a ver com o seu corpo. Por isso que, de tempo em tempo, era necessário tosquiar as ovelhas. E todo mundo pensa que o tosquiar a ovelha era para obter o produto. Sim, o produto da lã é um produto muito bom, mas aquilo pesava demais nas ovelhas. Então, carga demais pesa as ovelhas.
Carga demais pesa as ovelhas. Lã demais, por mais que acalente, por mais que gere um conforto, em quantidade exagerada também prejudica a ovelha. Então o pastor, ele tinha uma função maravilhosa de atenção, cuidado, retenção, zelo e fazer aquilo que seria o tosquear. Quando a ovelha é boa, tudo na ovelha serve. Quando a ovelha é boa, tudo na ovelha serve. A lã serve. A limitação dela serve para dobrar a atenção do pastor. Tudo serve. Agora o bode não. O bode, ele é terrível. O bode, ele já olha para você assim, ó, querendo elevar a visão dele em um nível que sobrepuja a cabeça do pastor ou daquele que está exercendo cuidado sobre a sua vida. A ovelha, ela carrega uma expressão humilde de olhar assim. Não é desconfiada. É porque ela entende que sozinha ela não pode ir muito além. Essa timidez se faz necessário, inclusive na formação de caráter, na formação de conduta e no desenvolvimento da habilidade de liderança cristã. Bode não aceita. Bode, quando você chama ele, ele diz assim, mas por quê? Eu não penso dessa forma. Eu entendo completamente diferente. Eu entendo também. Depois que passou pelo primeiro procedimento de tosquiamento, todo mundo tem vontade própria. Depois que todo mundo passou pela primeira lavagem, sabe? Que o pelo era sujo, mas alguém arrumou um shampoo bom. Aí todo mundo agora que começa a andar, rebola. Com peso anda se arrastando, né? Quando alguém vai que tosquia, tira aquele peso da lã, agora já passa, ó, histórias de ovelha. Nosso amigo Moisés, ele também está aprendendo a ser pastor, porque ele, por mais que tenha nascido em uma linhagem que tenha característica de desenvolvimento de habilidades pastorais, ele passou muito tempo no palácio. E quando você passa muito tempo distante do aprisco, você vai ter problema para se modelar novamente. Então ele passa 40 anos em um lugar sendo tratado como um príncipe. Não é Moisés, é o Senhor Moisés, a excelência Moisés. Filho da filha de Faraó. Filho da filha de Faraó. A história já sabemos. Moisés, quando ocorre a saudade, bateu no peito. Por mais que se ande muito distante dos cultos, da palavra, tem um dia que bate um vazio dentro de si, e só supre aqui, só supre na presença, só supre quando a palavra até lhe confronta. Mas você está seguro na casa de Deus é muito melhor do que estar em ambientes hostis lá fora, utilizando de conhecimentos antigos, mas de fundamento nenhum. Conhecimento, quando alguém vai falar da palavra, eu conheço a palavra. Pratica? Não. É por isso que a sua lã está pesada. Porque eu conhecer e não praticar, lhe tornou o incrédulo com o conhecimento que leva você a um precipício muito maior do que a primeira lã pesada que você se apresentou na igreja. Por isso que você tem que crescer com equilíbrio, com maturidade. Olhe para o irmão ou para a irmã que está do seu lado e diga assim, adquira maturidade. A maturidade é muito importante. Os velhos, não velhos de idade, mas os experientes de idade que o digam. Se fôssemos fazer uma entrevista com algumas pessoas que têm acima de 50, 60 anos, e você vai fazer 5 perguntas para ele ou para ela, 5 coisas que você voltaria a fazer e 5 coisas que você jamais faria. Eles vão ensinar muita coisa para a gente.
Por isso que eu sempre dediquei meu tempo a me relacionar com pessoas maduras, pessoas que tenham o que ensinar, pessoas que tenham argumento, que saibam conduzir alguém e dirimir ou diminuir as possibilidades de naufrágio. Imagine você no meio do oceano, depois de pleitear um projeto bonitão, mas não atentou aos detalhes. E por causa de um detalhezinho básico, afundou. E aí vem aquelas histórias, mas era tão bom, era tão legal, mas o básico não foi feito. Moisés, ele tem uma atitude, essa atitude de saudade faz ele fazer loucura. Ele gera morte no meio do seu povo. E tem gente que acha que para defender vale tudo. Para defender e mostrar que está com saudade, tem que dar uma prova existencial de amor, e com Deus é completamente diferente. Por exemplo, Moisés, no meio da saudade, ele vai procurar o povo dele. Quando ele vai procurar o povo dele, ele está vendo uma guerra, ele vai e mata um egípcio. Ele achou que o povo dele ia dizer: "Oh, Moisés nos livrou, Moisés nos libertou daquele momento de aflição." Moisés, ele pira a cabeça, porque o cara falou: para reivindicar direito tem que matar? Para ser bem posicionado tem que causar dano? Ou melhor, para exercer esse cajado de ferir e matar, quem te constituiu como juiz? Aquilo abala a estrutura de Moisés. Moisés foge, e esses 40 anos é exatamente o que vai acontecer. A vida de Moisés, ela é subdividida em 3 estágios, ou 3 estações, que nós podemos tratar cada estação como de 40 anos. 40 anos lá no palácio, 40 anos aprendendo o que realmente é saudade, aprendendo o que realmente é princípio, e aprendendo o que é trabalho nas suas próprias mãos. Alguém criado num palácio, ele não desenvolveu trabalhos braçais brutos, né? Só que agora ele está no meio de um lugar árido, um lugar muito hostil. E os pastores, os nômades, eles tinham hábito de subir naquele monte alto, porque por mais árido que fosse, por mais hostil que fosse, aquele lugar sempre tinha pastagem. Por mais, ao olhar físico, sendo evidenciado que não teria possibilidade daquele monte produzir alimento, nunca faltou alimento naquele monte. Nunca faltou a folhagem necessária para matar a fome momentânea. Por que fome momentânea? Porque o fundamento de Deus requer profundidade. Você quer matar sua fome de forma eterna, você tem que estar o tempo todo saciando a sua fome daquilo que é do céu, daquilo que vem do Senhor, daquilo que o Senhor vai gerando dentro de você, a constituição do legado do sacerdócio real do homem e da mulher de Deus. Então, Moisés, ele está lá dando comida, de repente ele olha para um lado, que é árido, ou seco, é hostil, porque tem o portanto e o todavia. É improvável o lugar. Não tem como gerar vida de forma natural. Para gerar vida em um lugar é porque Deus está lá. Então, por isso que o nome do monte é Monte de Deus. E às vezes engana. Você chega em um lugar que tem Deus, mas é seco. Você chega num lugar que tem Deus, mas é árido demais. Espinha, espeta demais, mas será que tem Deus? Tem. Tem comida? Tem, então tem Deus. Mas o povo que vem, falta alguma coisa para as ovelhas? Não, então tem Deus. Mas por que que ninguém vê? Porque você se atenta ao clima árido, ambiente hostil, e não vê que aquilo também já é milagre de Deus, quando tem resposta ali. E aí você foca muito nas palavras que ao seu entendimento são abruptas. E aí quando você vê palavras duras sendo lançadas,
que vão modelar o seu caráter, que é o tosquiamento que a ovelha precisa. Vai dizer, para que isso? Tosquiamento. Tem que tosquiar você, porque o peso está lhe atrapalhando. Seu ego produz peso, sua altivez produz peso. Suas histórias de palácio do passado produz peso. Eu estudei, está pesado, tem que tosquiar. Tem que tosquiar. Vai ter que comer do que o lugar árido produz. Vai ter que comer do que o lugar hostil produz. E Deus, Ele é tremendo, porque Ele vai dar sempre uma lição para nós que somos a sua imagem e semelhança. Você está aqui? Amém. Isso aqui é palavra, isso aqui não é arrudeio. Amém? Está todo mundo aqui? Amém. Eutico está aí? Tá ali. Marcos está ali. Ele está lá vendo as ovelhas comendo. Na hora que ele olha, ele vê uma sarça. E uma sarça, até aprendendo com a professora da minha esposa. A sarça é uma árvore ou é um arbusto? É um arbusto, tá? E eu respondi certo, viu? Não respondi certo ontem? É um arbusto. E esse arbusto, ele está queimando, mas não se consome. E aqui tem tudo a ver com ambiente árido e hostil. Diga, por quê? Porque por mais que o grau de dificuldade tenha se chegado na sua vida, Deus continua no mesmo lugar ardendo para poder mudar a sua realidade. Deus continua no mesmo lugar queimando para dizer, ei, não olha para o hostil, não olha para o ambiente, olha para trás, olha queimando, olha o fogo. Aí Deus, Ele vai dizer assim, quando você decidir parar de olhar para a hostilidade, ou para o ser árido do local, e olhar para trás, você vai ver que tem um arbusto aqui, que ele é verde e tem fogo. E não adianta o lugar tentar influenciar. Eu sou o que sou. Aí Moisés, quando olha para aquilo, ele fica assustado. Ele fala, nossa, que bom, que legal. Aí ele pega e vira. Quando ele vira, ele perde a atenção das ovelhas. E ele também se desliga um pouquinho dos problemas. E ele vai olhar agora para o que realmente importa. Porque às vezes vivemos a nossa vida inteira dando foco, dando destaque, aquilo que não queima em Deus, aquilo que não arde no Senhor, e aquilo que não gera o levantar de Deus para cumprir aquilo que Ele estabeleceu para a minha vida. Então ele olha, e nesse exato momento, Nilson, ele se distrai, ele não precisa mais ver as ovelhas. Por quê? Quando você tem certeza que está fazendo bem feito, você não tem que ficar com essa loucura de se preocupar, você tem que olhar para Deus, que é o autor e consumador. Quem é o autor e consumador? É Jesus Cristo de Nazaré. E nessa expressão, a sarça está queimando, mas não se... Assim como o problema vai tentar, mas não vai conseguir lhe destruir. Assim como essa guerra dentro da sua casa, o inferno insiste para que você não veja que atrás de você tem a sarça. O que é a sarça? A sarça também é comida. Então ela é resposta, ela é suprimento, ela é mantenimento. Porque todo mundo que conhecia, recebia alimento. E os que não conheciam, recebiam também. Mas só quem vê, queimando é quem tem fome e sede. Aí você passa em vários lugares e só vai buscar comida. E não atenta para os detalhes nesses dias. Deus quer que você atente aos detalhes. O que é que está queimando? Onde está queimando? Por que não se consome? O que é que tem de particularidade? Por que depois de tanto continua queimando?
Já era para eu ter sido consumido, já era para esse precipício ter... Mas eu olhei e vi queimando. Solução, resposta, ordenamento, posicionamento. Olha o quanto de coisa tem com esse queimar da sarça. Vai além daquilo que eu planejei, vai além daquilo que me ensinaram, vai além daquilo que eu vivenciei quando estava no palácio. Nossa, o Senhor grita tanto, é assim que é. Não se incomode não, aceita que dói menos. O Senhor está falando comigo, com um varão que falou. Não tem educação. Aqui é palavra de Deus. Ah, mas o Senhor tem outra forma. Teria, mas Deus chamou eu, não foi você. Mas quando você estiver aqui, fique tranquilo, que a gente vai ouvir você pregar da sua forma, e vamos respeitar. Quando a sarça incendeia, Moisés ele fica incomodado, mas ele fica feliz. E de repente alguém manda ele tirar o quê? Mas o lugar não é hostil? O lugar não é árido? Para que esse protocolo? Aí está o que acontece na nossa vida. A gente subestima demais. Acha que é um lugar normal e não é normal. Se tem manifestação da glória, se tem cura, se tem prodígio, já saiu da normalidade. Esse lugar é anormal. Aí quando acontece isso, ele vê agora uma espécie de anjo. Esse anjo aqui a gente pode trazer uma característica para os estudiosos, né? Que é uma tal de teofonia, que é uma expressão de anjo que está se referindo ao próprio Deus. Então aqui o próprio Deus, na expressão de vida em carne, aí eu vou fazer ligação para Jesus, eu vou apontar para Jesus, porque só quem veio em carne foi Jesus. Então toda vez que tiver essa expressão do anjo, ele está remetendo para quem? Arremetendo para ele, para você ter a certeza que ele é presente, ele é atuante e ele pode fazer grandes coisas. Eu não entrei na palavra ainda, eu estou fazendo uma pequena síntese. Então, quando Deus se apresenta, e por que eu estou falando, eu estou fazendo questão de falar de Jesus? Porque a própria Bíblia diz que se alguém encontrar com Deus, o que acontece, pastora? A sua glória. A pastora falou brilhantemente, no domingo, naquela aula inaugural, que é a série de pregação acerca do fim dos tempos, que foi tremenda. Quem estava aqui? Teve um monte de gente que faltou, né? Mas foi bênção demais, foi maravilhoso. Então, o que acontece? Jesus, em carne, ele abriu mão dos seus atributos. Em Apocalipse, ali na ilha de Pátimos, Jesus é celestial. Jesus, ele está com seu ornamento de glória. Correto? E com o ornamento de glória, alguém aguenta chegar perto dele? Ornamento. Você sabe o que é ornamento? Ornamento é o quê? É porque não é isso a palavra. O ornamento não é essa roupa. Isso aqui é vestimenta. Ornamento é o que caracteriza um ser real. Todo rei tem uma coroa. E as vestimentas de baixo são uma, e a identidade de rei, de Deus é outra. Então esse ornamento é o arco. Você é linda, né?
É o arco. É o que dá credibilidade que ali é quem? É Deus. Porque o presidente da república, ele tem uma autoridade. E ele usa vestimenta, ornamento não. Autoridades que têm poder de influência, de caneta, outorga, são autoridades e usam. As autoridades do Supremo usam uma espécie de vestimenta, qual é o nome? O quê? Toga ou torga? Toga, o que é uma toga? É uma representatividade que, a partir do momento que se está com aquilo, ele está oficializando uma ação que exerça autoridade, notoriedade, influência, e ninguém pode questionar. Está compreendendo? Vamos voltar. Estamos ali no Monte Horebe. Moisés está feliz. E quando você vê Deus, você não quer sair mais do lugar. Então ele fala, eu vou ficar aqui um pouquinho. Só quando ele vai se acomodando, o anjo ou Deus diz assim, tire seus achismos. Tire sua certeza. Tire suas convicções. Não lhe levaram a lugar nenhum. Tire tudo, porque esse lugar que você está pisando é santo. E quando se achega no lugar santo, seus conceitos não servem de nada. Sua sandália, tão pouco. Aqui não está falando de uma alparca apenas, que a própria sandália já denotava que alguém era fino, tinha autoridade. Anel, sandália, era quem era filho de alguém que era importante. Essa sandália, tira as sandálias, quer dizer, tira todos os ornamentos que lhe trouxeram até aqui. Frustração, decepção, erro, engano. Eu vou pregar até 9h15. Depois que tem toda... Olha o tanto de tempo que eu estou aqui nessa abertura para você entender o que aconteceu naquele monte. Ainda que, de forma superficial, 3 coisas importantes ficam bem evidentes que tinha naquele lugar. Primeiro, o lugar era ruim aos olhos. Descreditado o valor aos olhos. Mas todo mundo que chegava tinha alimento. Podíamos aqui debruçar-nos em muitas situações. O outro levantou, ele está sentado aqui. Na hora do rema, ele quer ir no banheiro ou quer beber água. Num banco, o cara fica 5 horas, meu irmão. Na igreja, o Satanás, ele fica incomodando com o ferrão. Vai beber água, que a palavra agora vai entrar em você. Eu não quero deixar você se libertar. Parece que não, mas é assim que funciona. Levanta, bebe água, aí dá uma mijação retada. Por quê? Porque não aguenta. Se está em uma audiência com o juiz diz assim, se levantar, perdeu a audiência. Se atrasar, não entra. Todo mundo chega bonito, cheiroso, organizado. Quando é na igreja, só deu para eu vir de bermuda. Lógico, você é parque de diversão. É Disney aqui. Você vai ver um Mickey, não é não? O Pateta. Na igreja é ordem e decência. Na igreja é santidade ao Senhor. Na igreja é o Monte Horebe, que a gente aprendeu a adorar o Senhor primeiramente. Aqui é o nosso Sinai. Aqui é onde a gente tem que ver por obrigação a sarça ardendo, queimando, até nos consumir. Quem tem que ser consumido não é o arbusto, não. Quem tem que ser consumido somos nós, para que o ego e tudo aquilo que impede a gente de ter experiências maravilhosas com o Senhor, seja arrancado. Vou parar que eu vou descer para ir no banheiro. Já pensou? Segura aí, irmãos, eu vou aqui rapidinho. Que negócio, né? Vocês ainda estão sentadinhos. Raciocina, tá perto.
Ah, foi você? Ninguém nem viu. O que é isso? Isso é formação. Eu não estou aqui para instruir gente besta. Eu estou aqui para instruir homens e mulheres de valor e de princípio. Gente que vão aproveitar a informação e vão colocar em prática na sua vida. E amanhã vão ter suas vidas totalmente alteradas. Amanhã vão ter suas histórias. Pelo amor de Deus, acordem. Resumindo, para a gente entrar no finalmente. Depois que acaba esse ensaio, que Moisés fica encantado, Deus fala: ei, já que tu está aqui, retirou a sandália, eu tenho uma missão. Já que você teve coragem de tirar a sandália quando eu falei, tira a sandália porque o lugar aqui é santo. E não perguntou, mas por quê? Todo lugar é santo. Todo lugar tem. Todo lugar é mentira. Tem lugar que é santo, porque a santidade emana, o sacrifício é constante. Há uma perseverança em preservar o princípio bíblico. Aleluia. Então Deus diz assim: já que você tirou a sandália, eu tenho uma missão. Aí ele fala assim: eu vi, aí já é um diálogo. Eu vi a aflição que o meu povo está sendo tratado lá no Egito. Eu vi. Eu vejo a tristeza que eles estão. E olhando no contexto histórico, Moisés, José fez tanto pelaquela terra. Mas hoje o povo está lá como escravo. Eu vi o que eles estão sofrendo. Eu ouvi o clamor deles, pedindo socorro, pedindo misericórdia, pedindo que eu pudesse intervir no meio dessa aflição, pedindo que eu me lembrasse dos tempos passados, no qual os antigos me adoravam e eu honrava. Os antigos me obedeciam e eu levava eles a triunfar em todas as guerras. Nesses tempos, Moisés, eles não olhavam para as pedras no meio do caminho. Eles não se preocupavam com pânico, medo, depressão e ansiedade. Nesse tempo eles apenas confiavam na minha palavra. Nesse tempo eles faziam a parte deles, porque a minha sempre foi garantida, Moisés. Então eu vi, e aquilo doeu meu coração. Eu vi a miséria que eles estão sendo tratados. Porque o novo faraó não se lembra que só existe Egito porque um dia eu mandei um servo meu para lá. Ah, Moisés, aproveitando eu quero te falar. O servo meu que eu mandei para lá, ainda que o Egito tenha sido beneficiado, eu só levei para proteger o meu povo. Então compreenda, tem lugar que você vai passar e o lugar vai florescer. O lugar vai triunfar. O lugar vai mudar o aspecto, a imagem, a identidade, só porque Deus levou você naquele lugar. E quando você sair do lugar, o jardim seca, a flor murcha, a água fica ruim. E a alegria que emanava só emanava porque você adorava a Deus. Você tocava a arca e a harpa. A arca é a presença. A harpa é a adoração. E quando você decide adorar no ambiente hostil, milagre acontece.
Quando você decide adorar num ambiente árido, imagina todas as vezes, e nós temos exemplos claros como o próprio Pedro na prisão, o próprio Paulo, Silas. O lugar é árido, o lugar é ruim, é hostil, é fédido, mas tem um adorador no lugar, que crê na promessa, crê no que o Senhor estabeleceu, e ao invés de olhar para a sequidão, e ao invés de olhar pela possibilidade dos olhares terrenos, eles fitam seu olhar na promessa de Deus. E aí esse lugar começa a florescer. José na prisão, a prisão prosperou. José na casa de Potifar, a casa prosperou. Onde José chegou, prosperou. José num palácio virou segundo. E o rei falou, o faraó falou: depois de mim, o que nos separa é só um anel. Porque tem assinaturas que tem a ver com sangue. E tu não tem o meu sangue. E aí José fala: ainda bem, eu estou aqui apenas por um propósito. Eu não quero teu anel, eu quero exercer o que Deus estabeleceu. E para mim tá bom, para mim é isso, para mim basta. Aleluia. Eu não vou nacionalizar. Como alguém que está fora e alguém oferece uma cidadania para representar aquele país. No mundo futebolístico é muito normal isso. Mas isso é negar a pátria. Por causa de... E com a desculpa que na sua pátria não era. Eis aí a questão de você fazer a diferença. Moisés, ele está ouvindo atentamente Deus dizer para ele: eu poderia usar quem eu quisesse, mas eu não vou perder a viagem daquele rio. Eu não vou perder a viagem daquele cestinho que eu mandei te colocar lá. O decreto era de morte, mas eu não deixei ninguém te matar, porque eu vi em você, em um futuro, alguém que poderia ter a sensibilidade de, no momento certo, tirar as sandálias. Porque tem gente que você ajuda, e lá na frente ele não quer mais tirar a sandália, porque ele está equiparado a você. Agora ele está num palácio, e quem está num palácio acha que tem uma posição de signo muito superior. Então Deus quer levantar alguém que no momento específico ele precise dizer: eu quero que você volte ao zero. Eu quero que você desça. Mas só desce, tira as alparcas, tira as sandálias. Mas eu estou perdendo tudo. Em mim você está ganhando tudo. Mas eu não estou mais com poder de influência. Aí não, mas aqui sim. Moisés, quantas pessoas subiram nesse monte e não viram a sarça arder? E você viu. O mais difícil você viu que é a minha presença se manifestar num lugar que ninguém acredita. Tirar a sandália é voltar a estaca zero. Tirar a sandália é esquecer que você foi criado com a filha de Faraó. Tirar a sandália é você se prestar a todo tipo de humilhação, mas feliz e regozijado porque o Senhor te chamou. Tirar a sandália é dizer assim: Deus, a sarça está queimando, não está se consumindo, e eu preciso disso na minha vida. A influência que eu exerci, a outorga que eu recebi, nunca me fez queimar dessa forma, arder dessa forma, mas só em ver isso, eu já estou aqui encantado, Senhor. Aí Deus fala: exatamente por isso que eu te permiti chegar aqui. Eu vi a aflição do povo, eu ouvi o gemido, eu me levantei e agora eu estou descendo. Eu espero que você tenha se lembrado do que nós lemos. Vi, ouvi, por isso Deus só desceu por sua causa.
a sarça ardendo, queimando e não se consumia, não é por causa do ambiente, é por sua causa. É porque Deus tem promessa na sua vida. É porque Deus quer manifestar de uma glória sobrenatural, independente de se você agora está sendo aquele que cuida de fazer as coisas mais difíceis nos lugares mais áridos. Fita seu olhar no céu, Deus está vendo e certamente descerá. Então ele está dizendo: ouvi, e por isso eu desci. E aqui eu aprendo 3 coisas para a gente finalizar e começar a orar. Tudo Deus está vendo. Tudo. Ele viu você estudando, mas Ele também viu você abrindo mão quando a obra requisitou. Ele viu você enriquecendo, mas Ele viu você com um coração nobre, disposto a dar tudo por amor da obra. Ele viu você padecer todas as acusações, mazelas, difamações, mas Ele viu você permanecer com o cajado na mão. Ele viu a sua casa querer desmerecer, desonrar e lhe vender, mas Ele também viu você amando. Ele ouviu tudo o que estavam falando. Segunda coisa, Ele ouviu tudo. Os teus gemidos, as tuas aflições, aqueles dias mais difíceis que tudo tendenciava a lhe levar a uma queda. Mas quando estava quase caindo, você viu o arbusto pegando fogo. Deus falou: ei, não vai cair, eu estou aqui. Não vai cair, eu estou aqui. Ei, encosta em mim que eu estou queimando. E quando Deus encontra a gente disposta a tirar a sandália, a se despir de tudo aquilo que viveu, experimentou, conheceu, conquistou, aí Ele diz: aí agora você chamou minha atenção. Eu estava vendo, eu estava ouvindo. Como você teve coragem de tirar a sandália, eu vou descer agora. Se coloca de pé aplaudindo a Jesus.